Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou passando aqui para a gente iniciar a nossa segunda aula, tá? Falando da primeira lei do hermeticismo, né? Uma das principais leis, que é a lei do mentalismo, né? Então, a lei do mentalismo, ela nos diz que tudo é mente, o universo ele é mental. Isso significa que tudo que existe no universo, inclusive a nossa realidade, né, é uma construção mental. Então, os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas emoções teriam um poder aí de moldar a nossa experiência. O que é isso, né? O que isso quer dizer? Né? A lei do mentalismo, ela traz a ideia de que tudo aquilo que a gente pensa pode se manifestar na realidade. Então é como se a gente fosse criador da nossa própria existência através dos nossos pensamentos. E muitas vezes a gente pode, né, parar aí para refletir um pouquinho que muitas vezes, né, a gente, quando nós temos esse pensamento positivo, nós temos resultados melhores em muitas coisas. E a gente já ouviu falar, né, de muitas experiências que falam disso, né? Então, a lei, né, do mentalismo também sugere uma ideia de uma consciência, né, universal, de uma mente aí universal, uma consciência cósmica. E ela interliga todas as mentes individuais, né? Então, é como se a gente fosse parte aí de um mesmo campo de informação, onde os nossos pensamentos podem, né, de alguma forma, influenciar uns aos outros, né, e a realidade aonde nós vivemos. Então, essa mente superior, né? O que seria essa mente superior, né? Existem inúmeros nomes. Algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de cosmo, universo, né? Mas aqui, nesse momento, nós vamos chamar ela de mente superior, tá? Então, acredita-se que essa mente superior, ela contém todas as potencialidades, tá? O que isso significa, né? Lembre que a gente viu na última aula sobre a partícula, né? Que ela se comporta como partícula quando nós estamos observando e como onda com várias, né, possibilidades quando nós não estamos observando ela, né? Então, assim, na mente do todo, né, nessa mente superior, ali contém todas as possibilidades. Então, criar coisas novas, né, tá dentro, né, desse potencial. Isso significa que a gente não vai criar alguma coisa do nada, né, mas a partir de uma mente, né, que já existe ali aquilo que é tudo potencial, né? E de uma forma, né, ou de outra, nós estamos conectados a essa consciência, nós estamos dentro dessa consciência. Então, assim, a gente cria a partir de uma fonte que existe todas as possibilidades, tá? Trazer isso para nossa consciência é muito importante, porque aí a gente fica pensando, tá, mas eu penso positivo, eu tô colocando foco, né? Tô escrevendo, tô ali, né? Mentalizando todo dia, todo dia, todo dia. Só que, gente, não é só pensamento positivo, tá? O que faz com que, né, esses pensamentos, né, não é somente a energia, né? Mas a energia desses pensamentos, sim, eles interagem com a realidade, né? Então não é só a gente falar aí, né, de pensamento positivo, nós precisamos ter ação, porque na mente do todo existe, né, infinitas possibilidades. Porém, né, nós precisamos também, na nossa realidade de hoje, tornar algumas possibilidades possíveis, né? A gente fala muito aí sobre dinheiro, sobre corpo saudável, né? Mas o que a gente está fazendo para que isso possa acontecer, né? Vamos pegar o exemplo aí do corpo saudável. A gente fala muito, né, sobre, né, nós estamos hoje num processo de corpo saudável, boa alimentação, exercício físico, né, sol e tudo mais. Mas a gente já iniciou, nós já demos um ponto de ação para que isso possa virar uma realidade. Então, né, só pensamento positivo
não adianta, né? Nós precisamos ter uma consistência nos pensamentos e iniciar, né? E criar a realidade desejada, né? E aí, né, a nossa conexão com a mente superior, né, ela influencia esse processo, tá? Então, como é que a gente mantém aí essa consistência? Manter essa consistência, né, envolve focar nos pensamentos positivos, alinhados com os nossos desejos, né? Mas a gente precisa praticar regularmente esse processo, né? São afirmações e visualizações que nós temos que ter diariamente, né? Como é que a gente faz aí essa conexão com a mente superior, né? Porque nós precisamos estar conectados com essa mente superior, né? Para que a gente consiga aí exercer, né? Essa realidade que nós temos aqui. A conexão com a mente superior, ela pode ser buscada através de inúmeras formas, né? Através da meditação, através da reflexão, de momentos de silêncio. Esses momentos, né, eles nos abrem, né, para uma maior consciência. A gente se fecha, cala a nossa boquinha e a gente consegue ouvir aí as possibilidades. Vamos tentar entender um pouquinho essa questão aí da meditação, por exemplo, né? Muita gente gosta de fazer aí a meditação guiada, eu mesma trabalho, né, com a meditação guiada, né, a meditação que a gente chama de regressiva muitas vezes, mas nem sempre essa é uma meditação, que, né, faz com que a gente visualize, né, ela nos é guiada a ter um foco, uma visão. Mas muitas vezes a gente precisa aprender a silenciar a nossa mente para a gente conseguir acessar as coisas do todo. Porque muitas vezes a gente está com a nossa mente com coisas do dia a dia, com coisas terrenas e a gente não, né, tá tudo muito poluído. Imagina que a nossa mente, ela é como se nós estivéssemos numa avenida, eu e você tentando conversar, né? E vários carros de som passando junto. Então a nossa comunicação não iria ficar legal, a gente não ia conseguir se entender. É isso que a meditação, né, esse momento em silêncio, ele é muito importante. Ela é uma técnica extremamente poderosa para nos conectar com a mente superior, tá? Então a gente precisa silenciar a nossa mente consciente e acessar aí alguns níveis mais profundos, tá? Então, quanto mais a gente se aprofunda no nosso inconsciente, maior é a nossa conexão com a mente superior, tá? Então, né, um dos exercícios é a gente tentar focar na intenção, né, que nós queremos durante a meditação. E aí a gente tem que buscar se abrir, né, para essa sabedoria, né, deixar-se invadir, né, por essa consciência maior, né, mais ampla. Então, assim, vamos parar e pensar um pouquinho, né? A gente muitas vezes não confia na gente. A gente para, senta, vamos tentar praticar uma meditação. A gente não para, às vezes, 5 minutos. Ai, eu não consigo me concentrar, né? Para um pouco. Desliga tudo, se desliga do mundo exterior, se desliga. Eu sei que é muito difícil a gente fazer isso, porque a gente anda muito conectado, nós andamos muito em rede, né? Então, assim, nós precisamos se desconectar para que a gente possa conectar com a mente superior, né? Se desconectar aqui do terreno para se conectar com algo mais superior. Então, o que a gente pode fazer nessa desconexão, né? Desliga aí celular, avisa aí o pessoal de casa, né? Se desliga dos filhos, se desliga do marido, da esposa, né? Dos pais. É um momento em que a gente precisa de total concentração em nós, tá? Autoconfiança é muito importante. E é muito importante você não se trair nesse momento. Já vou explicar isso daí para vocês. Então a gente pega, fecha tudo, apaga tudo, sem som, né? Tenta ir soltando o corpo, deixando o barulho aí de fora, né? Soltar, vagar um pouquinho. E tenta escutar o teu próprio corpo. Os pensamentos vão ir e vir, tá?
mas tenta ir soltando eles, não para em algum deles e fica ali pensando, ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou comprar batata, cenoura, né, fazer uma carne de almoço. Não, solta isso. O pensamento vem, vai. A partir disso, você vai continuar mentalizando aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né? Teu objeto de desejo. E aí virão respostas. Vai vir inúmeras respostas com inúmeras possibilidades, porém, você precisa aprender a se ouvir. E o que significa não se trair? Vem, né? A resposta, ela simplesmente vem, ela simplesmente aparece. Confia em si, se escuta, né? Ah, mas está dizendo que eu preciso fazer isso. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa saudável. Só que aqui está dizendo que eu preciso dedicar 3 horas por semana para eu fazer a comida da semana. Talvez seja isso. Aqui está dizendo que eu preciso começar a correr. Preciso começar aí a mudar a maneira como nós comemos aqui em casa. Ao invés de comer na sala, vamos comer todos na mesa, né? São pequenas coisas, às vezes pequenas mudanças que nós precisamos fazer para que a gente, né, entre na frequência. E aí, né, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão aí da frequência. Hoje eu vou trazer para vocês uma visão um pouquinho ampla, tá? Não vou trazer só a parte da física. Hoje eu vou trazer uma visão aí um pouquinho mais... Vamos trazer aí uma parte mais mística, vamos trazer aí também uma questão bíblica junto, tá? Então, assim, né? Vamos entender de novo nessa questão aí do mental, né? Do mentalismo, né? Então, como é que a gente... Se o universo ele é mental, né? Por que todos nós não vemos, né? Por que todos nós vemos o mesmo universo e não cada um vê a sua visão, né, do universo, né? E é aqui que entra a nossa conexão já existente, tá? Então vamos imaginar que cada um de nós é uma máquina aí, né? Eu ia falar computador, só que computador é uma coisa que já ficou meio obsoleta, né? Então vamos imaginar aí que cada um de nós, né, somos aí um aparelho celular conectado aí a uma grande nuvem, né? É isso que nós somos, né? Nós, na nossa individualidade, né, nós compartilhamos o mesmo sistema operacional, né? A gente está interligado por uma matriz, né? Pela matriz de pensamento, né? Pelo todo. E é isso que nos permite cocriar, né? E experienciar, né, uma realidade compartilhada. Aí agora a gente volta lá pro filmezinho da Matrix, né? Acho que todo mundo já deve ter assistido, né? Que nós todos, né? As nossas mentes estão ligadas, né, ao mesmo sistema. É isso, mas nós mantemos a nossa individualidade, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da frequência, né? Se a gente pode mudar a nossa vida através da mente, como é que eu faço isso então, né? Existe um pequeno segredo, a gente não cria algo assim do nada, né? A gente precisa estar, né, conectado a essa mente superior. Nessa mente superior existem todos os potenciais que possam existir, né? Então, a gente precisa acessar, né, esse potencial. Como que a gente faz isso? Através da frequência, tá? Então, não é só pensar positivo, não é só manter o foco, até porque, mais tarde a gente vai falar, existe o efeito Zenão, tá? Se vocês já quiserem pesquisar e procurar um pouquinho, o efeito Zenão é o quê? A gente... É a mesma coisa como se a gente estivesse apertando, né, um sabonete ali, a gente bota tanto foco, tanta força, olha, que ele, puf, escapa da gente, tá? Então, assim, não basta pensamento positivo só. A gente precisa agir e soltar, né? Os meus clientes ouvem muito eu falar, né, tem que soltar essa situação, tem que soltar. O que é o soltar, gente? O soltar é você simplesmente largar
da consciência, né, daquela visão acirrada e deixar com que isso, você já está na frequência, você já está agindo para tal coisa, solta isso, deixa que o universo consiga trabalhar, não queira que as coisas sejam da maneira que você quer, porque existem pré-requisitos para gente, para acontecer, para que a gente possa adquirir tal coisa. Tá? Então, como é que funciona entrar nessa frequência, né? Vamos imaginar que existe aí uma estação de rádio, né? Nessa estação de rádio, todas as músicas, elas já existem, né? Todas as músicas estão ali. E, né, estão na frequência, tá? E aí a gente precisa sintonizar. Dependendo da frequência que nós estamos, nós sintonizamos aí uma tal música, né? Então, ter a mente positiva não é só pensar positivo, mas sim ajustar também a nossa frequência vibracional para manifestar as possibilidades que a mente superior ela já disponibilizou, tá? Então, assim, né, como eu falei antes da prática ali, né, que a gente, né, como é que a gente sintoniza isso, né? Através da meditação, através da prática ali de presença e escuta, né? Onde a gente não se trata só de pedir, né? Mas de silenciar, né? Para que a gente possa, né, ouvir a frequência, né, da mente superior. Né? Ter essa consistência, né? Ela vai fazer com que a gente entenda que a mente ela é um jardim. Então não adianta a gente regar aí só uma vez por mês, né? O cultivo do pensamento ele deve ser diário, né? Enfim, nós somos os mestres de nós mesmos, né? Então a gente tem que perceber que a gente não é vítima das circunstâncias, tá? Se o universo ele é mental e a gente faz parte dessa mente, nós temos as ferramentas para redesenhar a nossa experiência. O autoconhecimento, aliado aí com a conexão com o todo, são a chave, né, para a verdadeira maestria, né? A gente muda a nossa mente e mudando a nossa mente, o mundo ao redor não terá outra escolha a não ser mudar também, tá? E aí, pessoal, eu quero quero trazer aqui uma questão muito importante, que é o entrelaçamento quântico, tá? Que é a rede das mentes, né? E esse entrelaçamento. Então, se o universo ele é mental, né? E nós estamos vendo aí, né? Todo esse mesmo mundo, né? Como é que funciona direitinho isso? Agora eu vou voltar, né, lá no outro tópico para a gente poder fazer um entendimento melhor, tá? A ciência moderna, ela traz, né, essa ideia do entrelaçamento quântico, tá? Na física, a gente fala aí, né, de quando duas partículas, elas se entrelaçam, né, elas passam a compartilhar o mesmo estado físico, tá? Então, não importa se elas estão a centímetros ou se elas estão a galáxias aí de distância, né? O que acontece com uma, instantaneamente, vai afetar a outra, né? Então, vamos trazer isso para nossa aula aí de hoje, né? Imaginamos que cada uma, né, das nossas mentes, né, de nós aqui é uma partícula, né? Todos nós estamos emaranhados aí, ó, na mente do todo, né, na mente superior. Então, né, a gente já falou, né, que nós compartilhamos esse sistema operacional em comum, né? Só que por que eu quero trazer essa questão do entrelaçamento quântico, tá? Porque, às vezes, nós estamos entrelaçados com situações, pessoas e coisas que não nos permite sair da realidade que nós estamos, entendeu? Então, assim, poxa vida, eu tô aí pensando positivo, tô fazendo meditação, tô deixando, né, tô recebendo aí as informações, mas eu não tô saindo do lugar. Gente, será que, pessoal, né, como eu falei antes, quando a gente muda, o mundo à nossa volta não tem outra escolha a não ser mudar também. Tá,
mas o que falta acontecer, né? O que falta? O que precisa ainda? E aí, quando a gente para e pensa que nós estamos fazendo todo um movimento, aí a gente olha pro coleguinha do lado, o coleguinha do lado não tá fazendo a lição de casa, né? O coleguinha da frente também não tá fazendo, né? Só a gente que tá fazendo esse movimento, só a gente que tá fazendo esse movimento. E é aí que entra o porém de toda a história do mentalismo. Quando nós, né, que é a abertura de si, né? Nós precisamos estar aberto para essas mudanças. Porque aí é que tá. Você, né, tá aqui no meio de uma galerinha que não tá fazendo o dever de casa. E tu tá fazendo o dever de casa. Existem possibilidades, né? Uma delas é ou você auxilia os coleguinhas, né, e ensina eles a mudarem também para que eles possam passar, né, essa evolução com você, ou você tem que tomar consciência de que esses coleguinhas já não são mais para você, já não fazem parte da tua vida, vocês já não têm mais o que não aprendem mais juntos. E é aí que tá. Porque nós estamos vivendo numa era de apegos. Nós somos muito apegados. Nós somos apegados ao quê? A padrões, a tradições familiares, a tradições regionais, a sociedade. Nós somos apegados à família, nós somos apegados a muitos padrões. E muitas vezes nós não damos o salto quântico, né? Nós não conseguimos mudar a nossa realidade, mudar a nossa vida, justamente porque nós não conseguimos largar as primeiras, essas partículas, né, com que nós estamos entrelaçados. E aí nós precisamos, né, entrelaçar novas partículas, né? E nós estamos aí num emaranhado de mentes, né? Então, todos nós estamos conectados, inclusive quem quer e quem não quer sair da zona de conforto, tá? Então, assim, se nós estamos entrelaçados, todas as pessoas que passarem pela nossa vida, de alguma forma vão querer mudar, de alguma forma vão, né? Vai surtir efeito na vida de cada uma dessas pessoas, na minha, do meu marido, dos meus filhos, né? É uma outra, né, rede vibracional. Então, além do nosso dever de trabalharmos nós precisamos deixar com que essa informação ela possa fluir, né? Permitindo aí que todos nós possamos visualizar e experienciar o mesmo palco da vida, né? Enquanto a gente a interpreta papéis individuais. Por isso, gente, por esse motivo, esse curso foi criado. Não é só apenas para trazer aí, né, esse grupo de estudos, né? Não foi só para trazer conhecimento, mas é que como a mecânica quântica mudou muito a minha vida e a vida da minha família, eu preciso, é meu dever trazer isso para vocês, para que vocês também possam expandindo vocês, a família de vocês, e assim segue a expansão como a expansão do universo, tá? Então, assim, o entrelaçamento quântico, né, que é o que a gente acabou de falar, ele traz aí uma certa credibilidade, né? Ele tira o mentalismo, né, a lei do mentalismo, só do campo abstrato. Ele dá uma base lógica para a gente entender, né, essa conexão. E também isso explica, né, que o nosso pensamento, que já não tem massa, né, ele pode influenciar inteiramente a realidade física sem precisar de um fio, de cabo. É como se nós estivéssemos todos conectados aí por um Wi-Fi, tá, gente? A questão bíblica que eu gostaria de falar para vocês é sobre o nosso verbo, daí, né? Nós temos aí uma visão fantástica, né, da questão. A Bíblia ela traz muitos ensinamentos e, claro, cada um de nós, né, de pensarmos que algumas passagens da Bíblia, será que elas realmente
são como é que são, né? Como estão escritas? Ou será que ele tem muita sabedoria de uma maneira, né, que a gente não soube aí interpretar? Então, na Bíblia, em João 14, nós vamos ler lá a passagem que está escrito: o verbo se faz carne. E a ciência traduz isso de uma forma extremamente direta. A frequência se tornou matéria. Então não é apenas poesia, né? É físico. Existe hoje um campo chamado de cimática, onde nós colocamos uma areia, né, em cima de uma placa metálica e a gente aplica aí frequências sonoras. E a areia ela não vai se movendo ao acaso, né? Ela vai se organizando em padrão geométrico e é perfeito. Então o som, o verbo, né, ele dá forma àquilo que a gente chama de caos. Então, da mesma forma que esse som, ele criou formas, né? A gente entende que o nosso pensamento não é silencioso. Entenderam? Então, quando a gente vai criar algo, nós precisamos proferir, nós precisamos falar, né? Fazer disso um verbo, a ação. Verbo, agora a aulinha de português. Verbo é ação. Deus não pensou a luz, ele disse haja a luz. E aí nós vemos a ação, né, da luz, né, sendo criada. Então o universo ele nasceu de um comando sonoro. E a astrofísica moderna também confirma isso, né? O Big Bang ele gerou uma explosão, né? E isso ressoa ainda, né? Essa ressonância ainda ecoa pelo, né? O universo ele está em expansão. Então o som ele é uma ferramenta de construção do universo e a prova, né, de que as palavras elas moldam a nossa realidade. Gente, antes da gente finalizar, né, o nosso processo aqui, eu quero passar para vocês uma questão muito válida, muito importante, né? Todas as palavras que nós falamos, elas não desaparecem a partir do momento em que a gente fecha a boca. Elas continuam ecoando no universo. Então, todas as vezes que a gente abrir a nossa boca, né, nós precisamos trazer palavras que gerem movimento e movimento de vida, né? Nunca palavras que geram uma energia contrária à vida. A gente sempre precisa abençoar, né? Trazer, eu não digo esse pensamento, a toxicidade aí do pensamento positivo, mas nós precisamos manter o pensamento positivo, sim, tá? Sentir a nossa vida, a gente precisa sentir isso, mas a gente precisa tentar entender, né? E trazer esse pensamento positivo para todas as nossas vivências, tá? Falando disso, eu quero trazer para vocês a questão da oração, tá? E é aqui que a humanidade ela erra, tá? Reduziram o ato de orar num ritual mecânico, onde a gente só repete aí palavra, sem presença, sem frequência, e aí a nossa boca aí vai falando de abundância, mas o corpo tá vibrando em escassez, tá? Isso daí não é oração, gente, isso daí é ruído, tá? O campo quântico, ele não responde a ruídos, ele responde a coerência, tá? De novo, lá como um rádio, né? Onde as músicas já estão na nossa frequência, a gente acessa as músicas, acessa os potenciais aí da mente superior, tá? Rezar pedindo algo que a gente não sente que já é nosso, cria um curto-circuito mental. Ter a mente positiva ajuda a ajustar aí, né, essa vibração para a gente manifestar o que a mente, né, já disponibilizou. Só que não é só ter a mente positiva, né? A gente precisa ir, né, ter tudo, como eu falei antes, a própria ação,
não é só pensar, você precisa vibrar. Eu sempre digo, gratidão não é uma palavra, ele é um sentimento. Você viver a gratidão, viver na plenitude, na felicidade, você se sentir completo. Eu não sei se essa palavra existe, mas eu uso muito, que é a completude, tá? Nós precisamos viver aí na completude de tudo isso. Agora, para a gente entender um pouquinho essa questão da frequência, né? Que a nossa língua, ela é um instrumento de frequência, né? E ela reprograma aí a nossa biologia a todo momento. Eu vou trazer para vocês um caso real, tá? Em que um pesquisador, Masaru, né? Ele é japonês, ele provou que as palavras, elas alteram a estrutura molecular da água, tá? Dentro dessa experiência dele, ele falava palavras boas, né, para um tipo de água e palavras ruins para outro tipo de água. E, né, essas águas ficaram com padrões, né, foram congeladas e os cristais de gelo, né, emitiram padrões. As boas, padrões bem simétricos, né, enfim, ela era padronizada, era padrões bonitos. E a outra, né, sem padrão, com movimentos caóticos e tudo mais, tá? Então, lembrando agora de uma questão muito importante. O nosso corpo, ele é 70% água. Então, cada palavra que sai da nossa boca tá literalmente escrevendo as nossas células, tá? Então, você não tá só falando, você tá esculpindo a tua saúde. Não só a tua saúde, né? Toda a tua realidade. Então, a Bíblia, ela já nos falava isso antes, lá atrás, né? Sobre a lei do mentalismo, né? Nós pensamos, nós proferimos, nós somos, tá? Então, né, a nossa língua aí, ela é o leme que vai direcionar aí o nosso navio, né? Então, tem aí a nossa palavra, ela tem o poder de, né, direcionar as nossas coisas, né? Nossa palavra também está na nossa mente. Então, gente, espero que tenha sido bem de se entender, tá? Espero que as coisas estejam sendo fáceis de entender, porque assim, nem sempre é muito fácil da gente conseguir explicar algo que ainda tá muito na teoria, né? Que a gente não consegue trazer, né? Nós já praticamos a mecânica quântica na nossa vida, né? Mas tem coisas assim que muitas vezes a gente tá muito na nossa teoria e pouco na nossa prática. E às vezes a gente tem dificuldade de entender. Por isso que eu sempre digo para vocês, qualquer dúvida, vocês me chamem, podem me chamar no particular, podem me chamar, né, nos vídeos aqui, podem colocar as dúvidas de vocês, tá? Que ela é muito, muito, muito importante para a gente poder, né, ir trazendo aí algo que seja realmente bem sólido, né, bem com uma base bem forte. Porque a ideia do final desse grupo é que a gente, né, já seja, todos nós sejamos co-criadores natos aí. Certo, pessoal? Um grande beijo para vocês.